quando a gente faz o exercício de produzir ideias a partir da leitura do texto, tem que estar acostumado. Aham. Então, ninguém vai chegar lá e arrebentar na primeira vez. Então, toda habilidade, né, já diz a frase que a repetição é a mãe de todas as habilidades, toda habilidade depende de excessivas repetições. Aham. O Larry Bird, ele tem um exemplo fantástico, né? Ele tentou entrar para a NBA várias vezes, um jogador de basquete famoso, sabe? E ele treinava milhares de arremessos diariamente. Aham. Sabe aquele lançamento que dá 3 pontos? Uhum. Quem entende de basquete? Eu não entendo, não, mas eu sei essa história aí. Eu não entendo, não, mas eu entendo só o mínimo, né? Então, ele treinava diariamente acertar cestas de 3 pontos. E Sim. ele treinou tanto, mas treinou tanto que ele foi reprovado várias vezes para entrar no time de basquete profissional, tá? Só que como ele era muito bom em fazer cesto com 3 pontos, ele acabou sendo chamado. E aí virou um fenômeno do basquete. Ou seja, quem olha para ele e diz assim, foi sorte. E aí você já deve ter ouvido falar que nunca foi sorte, né? Sim. Então, a velocidade que eu leio nunca foi sorte, nunca foi talento. Tem 30 anos que eu ensino isso aqui. Só esse trimestre já são mais de 2.000 horas. Só de você piscar, eu já sei se você vai ler rápido. Entendeu? Quando eu faço a pergunta, só pelo jeito que você respira, eu sei se você treinou, se você não treinou. Teve um aluno aqui que fez uma aula, eu falei, olha, só pela sua fisionomia, nessas últimas 3 semanas, se você treinou uma vez por semana, foi muito. Eu estou dizendo uma vez por semana, que é para não dizer que você não treinou nada. Ai, a pessoa nem precisou responder. Ó, você vai pegar a apostila avançada, já pensou? Olha, tem poucos alunos que estão fazendo na avançada. Se tiver uns 5 na mentoria, já vai entrar lá, hein? Que eu acho que você vai dar conta de fazer isso aqui. Eu acho, tá? Mas quando eu acho assim, já é 90% de certeza que consegue, viu? O caderno avançado, né? Não sei se você vai usar pelo celular, né? É, eu vou É usar esse o aqui, ó. É a folha 1, tá? Então você pode ir no seu aparelho, né? Aham. Tô abrindo. Pegar o caderninho, você fica em segundo plano aqui comigo, né? É essa Uhum. folha aqui, tá certo? Olhão. Aham. Conseguiu abrir? Sim. Ah, então, Perfeito. você está Estou. percebendo que isso aí é um texto também, igual o último que você treinou, que foi o bloco texto. Isso. Só que no bloco texto você não tinha palavra grande, palavra pequena, palavra esticada, exprimida, em curva. Ou É seja, verdade. isso aqui tá muito mais para uma coleção de logomarca, né? Aham. Samsung, né? Enfim, Coca-Cola, McDonald's, tá mais para uma junção de logomarca do que para um texto propriamente dito. Mas é um texto direitinho, inclusive não é como no bloco texto, que não tinha pontuação, preposição, conjunção. Então, Aham. você vai ligar seu metrônomo aí no 30, tá? Não vou nem apelar contigo, porque geralmente a gente coloca no 40, né? Aí você pode colocar um metrônomo, voltar para a tela, que você vai continuar ouvindo o aparelhinho aí. Uhum. Deixa eu só abrir aqui. Tá ouvindo? Estou te ouvindo. Aham. Só vou Tá, então, abrir. com o metrônomo no 30, né? Sim. Com o metrônomo no 30 BPM, você vai tentar ler e entender o texto. Aí você pode me perguntar assim, é fácil? Uhum. Não, nunca foi fácil, né? Então, é nesse toque aqui, certo? Ó, em 1/1. Tá no 30. Tá. Tá, então você vai fazer o troço aí, certo? Uhum. Vai lendo e no final, aquela famosa produção de ideias.
Tá. Mas a gente não vai ficar contando se tem 5 a 9 palavras, igual o George Miller orientou, certo? Aham, Valendo, pode começar. tá. Pronto. E aí, viu que era um texto? Sim, aham. Uma ou duas ideias. Uma ideia que você percebeu nesse texto que treina pupila, percepção, estimula o hemisfério direito do cérebro e retenção de texto. Que os leitores que leem mais de 1.000 palavras por minuto retêm 70% do conteúdo. Algo assim. Leitores que leem mais de 1.000 palavras por minuto Aí eu memorizam 70%. Passou, né? Aham, Poderia simplesmente dizer assim: com leitura dinâmica, a retenção passa de 70%. sim, Eu não, não é isso? sim. Lembra outra ideia? Outra ideia. Que a leitura dinâmica ajuda a ter mais compreensão. Leitura dinâmica foca muito na compreensão, que é o que nós estamos fazendo, inclusive, agora. Aí você vai lá, fez uma vez, lembrou uma ou duas coisas, vai ler de novo. Torna a ligar um metrônomo. O 30 está muito fácil ou dá para acelerar? Eu acho que dá para aumentar um pouquinho. Então vamos colocar o quê? 35 ou 40? Vou pôr no 35. Ótimo. Uhum. Eu vou fazer isso. Aumentou? Aham. Então, valendo. Leu, acompanhou o toque, cada toque uma linha direitinho até o final. Às vezes eu estou assim, tô me perdendo. Sei lá, às vezes parece que quando está muito rápido, eu me perco, ou quando está muito lento. Ajuda você a usar um palitinho de comida japonesa, que ele afasta, né? Você consegue acompanhar sem perder o ritmo, né? A ritmização é uma das primeiras técnicas que a gente faz na segunda aula, certo? É, Então, você é nem falou. importante, né? Mas achar que não está entendendo pode ser insegurança, né? É, E como é que eu sei se estava ou não? Quando você vai agora, tem que falar o que você leu. Então, você vai trazer uma ideia. Me fala uma ideia. ai, às vezes a gente lê, assim, antes de falar, tentar lembrar, e parece assim, eu vou tentando gravar o texto na hora que eu estou lendo. Não sei,
está me atrapalhando. Não pode se preocupar. Quem é que faz isso? O hemisfério esquerdo. Ele racionaliza, ele lê palavra por palavra, né? Ele é reducionista, tenta decorar na hora que está fazendo, se você vai ter que falar depois. Você não vai se preocupar com isso na hora. Cada coisa tem um ditado no japonês que diz assim: comer, comer, karatê, karatê. No Brasil também tem, lá na Baixada Carioca, que diz assim: cada um no seu quadrado. Né? Você deve ter ouvido os dois, né? Ou seja, eu tenho que saber dividir as coisas. Então, se eu estou lendo para entender agora, eu entendo. Se agora é para falar, agora eu falo. Então, tem muitas ideias. Dá para tirar aí mais de 20 ideias, tá? Sim. Tenta puxar uma ideia. Né? Você vai tentar falar dentro da objetividade, 5 a 9 palavras. Se não der, ok, eu arrumo aqui. E muitos que não treinam a leitura dinâmica, lê 100 a 150 por minuto. Ah, não está preciso, ó. Os leitores convencionais leem entre 150 a 250 palavras por minuto. 9. E o foco da leitura dinâmica é muito a compreensão. Nós já falamos essa ideia na leitura passada, né? A leitura dinâmica foca muito no aumento da compreensão. Ai, Quem tem leitura dinâmica lê pelo menos 3 vezes mais rápido. Não é isso? sim, verdade. Tá. Então, a maioria pensa que leitura dinâmica é só velocidade. Não tem essa ideia aí? Tem. Tá. A gente Então, tenta falar, a gente não tenta compreender, às vezes a gente não consegue compreender o texto, né? Aí a gente quer falar igual uma frase que a gente leu, né? mas você vai falar com essa fluência que eu estou falando aqui. Você pode me dar até javanês. Eu não leio em javanês, brincadeira, né? Mas que eu leio de cabeça para baixo e se tiver plastificado até debaixo d'água. Não exagerei, né? Mas, assim, eu leio textos em outros idiomas de cabeça para baixo, não eu, o livro. Né? Porque tem aluno que perguntou se pode treinar de cabeça para baixo. Não, o livro, sim, né? E consigo explicar para uma sala de aula gritando. Eu já fiz isso, tá? Então, a maioria não consegue nem em silêncio ler durante 3, 4 minutos uma página e explicar o que ele leu. Então, esse exercício é para você sair da leitura passiva para a leitura ativa. Sim. Né? Para você revolucionar sua capacidade aí de percepção. É simples, mas não é fácil. E Parece uma coisa boa, né? Mas na hora de fazer. o seu lazer essa semana será. Não precisa nem treinar no livro essa semana, tá? Basta treinar isso aí. Ler, você vai ler o tanto que você quiser, é claro, né? Mas você vai pegar uma página só, são 10, tá? Se der para fazer mais de uma vez por dia, ótimo, porque tem 10 até a próxima semana. Você vai ler concentrado, tec, 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 tentando aumentar o toque. Parou, uma ideia ou 2 ideias. Lê de novo, 1 ou 2 ideias. Lê de novo, é uma página por dia. Cada página, mais ou menos 10, 15 minutos de treinamento, até esgotar o conteúdo. Aí um texto por dia. Por que não vai precisar treinar no livro? Porque aqui já é coisa nova, né? Eu acho. Porque aqui já é texto, né? Então, você não vai precisar sofrer 2 vezes, né? Você pode fazer 2 sessões de 10. Texto 1 e 2, no outro dia 3 e 4. Se você se empolgar e acabar, tá? Você pode treinar em páginas do seu livro, matérias alternadas, conteúdos
Peguei essa página dessa apostila aqui, vou fazer esse exercício, tá? Isso aqui aumenta a sua capacidade de gerar ideias, brainstorms, ou seja, conceitos, pressupostos e axiomas a partir do conteúdo estudado, Uhum. tá? Então, se divirta, né? Perguntas assim, nossa, isso aqui eu não entendi bem. Tem alguma Não, eu coisa que você não entendeu? compreendo.